que você trouxe em relação a oportunidades? Bom, gente, eu trouxe algumas... Pode passar a tela. Eu não estou vendo, você vai me ajudando, tá, Pode Flávia? deixar. Bom, gente, eu trouxe algumas oportunidades, né? Como a gente já detalhou bastante aqui, de 2018 para cá, muita coisa começou a ser discutida, os contribuintes se encorajaram mesmo, porque viram que o STJ deu esse respaldo da relevância, da essencialidade, da relevância por imposição legal. E de lá para cá muitas discussões surgiram, umas foram aceitas, outras foram rechaçadas, a gente ainda fica num lugar assim, apesar de ter essa questão da imposição legal, a gente ainda fica um pouco no meio do caminho, porque muitas vezes eles querem atrelar essa imposição legal à atividade fim da empresa, né? O que, mais uma vez, estão querendo modular, não é isso que o STJ falou lá em 2018. Então, assim, as discussões continuam. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é algo que é bem recente, muito em função, infelizmente, da pandemia que a gente passou, que é o que a gente chama de EPI Covid. E por que EPI Covid, né? Máscaras, álcool em gel, luvas de proteção, testes de Covid, termômetros, e nunca foram considerados EPI, né? O que a gente sempre considerou EPI foram protetores auriculares, luvas de proteção, óculos, enfim. E o EPI, inclusive, ele é um dos pontos analisados no leading case. Sim. O EPI. Quando ele fala de EPI no leading case, ele coloca ele dentro dessa relevância por imposição legal, e aonde que, como eles colocaram dentro do leading case esse ponto do EPI, a Receita não conseguiu rechaçar ele, porque ele está lá expresso como outros pontos. Então, o que a Receita fala muito? Fala, não, eu aceito o EPI porque ele está diretamente ligado à sua produção. Porque quando que você vai usar o EPI, geralmente? Quando você está ou prestando serviço ou você está produzindo algo, na linha de produção. Então, a Receita tentou fazer esse caminho para que, eu só vou aceitar a imposição legal daquilo que eu entender que está vinculado à sua produção, à sua prestação de serviço. Então, o EPI nem é um assunto novo, é um assunto batido, é um assunto que a gente não precisaria comentar. Veio a pandemia. Aqui em São Paulo, vou falar por São Paulo, a gente teve 3 ou 4 decretos onde diziam que você não pode entrar em determinados estabelecimentos, não pode trabalhar se não estiver usando máscara, você tem que ter o termômetro, aquele termômetro, seja digital, seja aquela pistolinha, que Auferindo. Exato, para oferir a temperatura. E em função disso, as empresas tiveram alguns gastos e elas começaram a pedir que esses gastos com coisas que não eram classificadas como EPI tivesse essa reclassificação e passassem a ser EPI. Por isso que a gente chama de EPI Covid, porque no período da Covid ele era classificado como EPI, né? E em 2021, através de uma solução de consulta, 164, acho que está até na tela, a Receita ela se manifestou positivamente. Ela falou que luvas, álcool em gel e máscaras são considerados EPI, desde que, ressalva sempre da Receita, utilizados por funcionários do setor produtivo e no período de pandemia. Se as empresas quiserem adotar esse tipo de postura agora, talvez ela não considere como EPI, mas no período de pandemia, sim. Só que ela ficou dentro desses 3 pontos, né? Ela não colocou, por exemplo, o teste rápido de Covid, que vocês vão se recordar, hoje em dia você vai comprar um teste rápido, ele custa R$50, R$40. Na época tinha gente vendendo a 500, no pico ali da pandemia. Então muitas empresas tiveram que adquirir em larga escala esse teste de Covid, naquela época super inflacionado, então tiveram gastos consideráveis. Muitas empresas tiveram que adaptar suas estações de trabalho ou refeitórios. Vocês vão se recordar também, eram cheios daqueles acrílicos, aquela distância que tinha que ser respeitada. E os próprios termômetros, né, que tinha tanto aquele de pistola como tem aquele digital, onde você tem uma tela que tem um valor relevante também. Claro que a Receita, eu sempre falo, ela não dá o prato feito para você, ela dá o prato e fala, se serve. Então, assim, ela pegou e colocou 3
EPIs, Covid ali na solução de consulta dela. Na minha opinião, a gente ainda tem espaço para discutir, porque, no fundo, são gastos, são despesas que a empresa teve em função do período. Não foram meras deliberalidades. E muitas vezes, através de decreto, elas eram obrigadas. Então, a Receita já se posicionou, apesar de assim, ele ser um período onde a gente não tinha a legislação, era um período extraordinário. Então, a Receita mesmo, ela se posicionou mais sobre 3 pontos. Eu acho que é um ponto que merece que a gente olhe muito mais a fundo quais foram os gastos, de fato, que a empresa teve e não ficar restrito a esses 3. Tá? E não só também, quando a Receita Federal fala ali do ponto da linha de produção. Porque os gastos eram obrigatórios para todos, inclusive na esfera administrativa ali, do setor administrativo. E quando tem essa questão do critério de imposição legal, não faz essa distinção se seria ali na linha de produção ou se seriam as pessoas que estão ali no administrativo. As empresas precisaram custear essas despesas e não fazia distinção.